Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Pessoal, vamos fazer o pós-jogo de Papão e Atlético Goianiense. Jogo que ocorreu ontem na Curuzu. E tem muitas coisas pra gente falar desse jogo. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, vou dar minha opinião. Eu queria que principalmente, sempre eu peço para vocês se inscreverem no canal, agradecer que o nosso canal está crescendo muito, pessoal. Se inscreverem no canal, apertar o sino das notificações para vocês receberem nossos vídeos, clicar no gostei, e dessa vez eu quero que vocês cliquem no gostei para esse vídeo chegar na direção do clube, e principalmente no vice-presidente da CBF, Ricardo Gluckpool, que foi presidente do Paysandu, e estão prejudicando o Paysandu muito, e eu vou dizer por quê. Eu quero ver que atitude ele vai tomar como vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Então, aperta no gostei para esse vídeo viralizar. E quem puder ajudar a gente no Pix, pessoal, eu agradeço muito, tá? Direcionando a câmera do celular para o QR Code. Pessoal, vamos lá. Vamos falar do jogo. Muita coisa que eu tinha para falar, pessoal. Vou tentar resumir para não ser uma coisa tão longa. Vamos lá. O Paysandu jogou muito mal o jogo, tá? O Paysandu jogou muito mal. E vamos tentar ser resumido aqui, ser prático. Primeiro tempo, o Atlético Goianiense dominou o jogo. Não entendi. O Paysandu perdido. O Paysandu não é nem nervoso, o Paysandu estava perdido mesmo. O Atlético Goianiense tocou muita bola. Meio campo do Paysandu despovoado. O atacante deles, como o Claudinei falou em entrevista coletiva, o Caio Dantas, ele sempre fazendo facão, furando a última linha do Paysandu. A defesa do Paysandu teve que ir muito para trás. Ao ataque distante, e aquele meio campo lá ficou despovoado, ficou deserto, tendo que só o Vilela e o Ronaldo Henrique correr para um lado e para o outro. Com isso, o Atlético Goianiense dominou o jogo, pessoal, dominou o jogo, despovoaram o meio campo como eles quiseram, e pá, toque para um lado, toque para o outro. Mandaram no primeiro tempo. Com 10, 12 minutos, o Gabriel fez uma defesa difícil, o cara chutou de frente para ele, frontal, ele fez uma defesa difícil. E os caras, 10, 15 minutos, muito escanteio para os caras, digo assim, que história é essa? Aí, mas a gente pensa assim, não, o Paysandu vai melhorar, é só um começo deles, o Paysandu vai melhorar. Que nada, pessoal. O primeiro tempo foi horrível. Até que no lance despretensioso, o Marcelinho, que foi o cara do jogo, o Paysandu, esse Marcelinho bagunçou, ele pega uma bola na entrada da área de esquerda, e até pude perceber, ele é destro, mas ele pegou uma bola de esquerda. E aqui eu quero que vocês me entendam, pessoal, vamos lá. Eu sou o maior defensor do Gabriel Mesquita aqui. Poucos torcedores falam tão bem, defendem tanto o Gabriel Mesquita quanto eu aqui. Vocês veem nos meus vídeos o que eu falo bem, o que eu gosto do trabalho do Gabriel Mesquita como goleiro. Me entendam, para mim não foi frango o gol do Atlético Goianiense. Esse Marcelinho chuta bem no canto, mas para mim foi falha do Gabriel. Vou explicar por quê. Então me entendam. Não foi frango, não foi peru, mas foi falha. Por que foi falha? Porque de um goleiro bom, a gente espera defesas difíceis. De um goleiro da qualidade do Gabriel, a gente espera defesas difíceis. Eu não espero defesa difícil de um goleiro ruim. De um goleiro bom como o Gabriel, aquela bola ali era impossível de pegar? Não. Era difícil? Era. Mas o Gabriel tem condição de pegar aquela bola. Foi muito no canto, eu achei que ele pulou um pouquinho atrasado, mas o Gabriel tem crédito. Só que eu tenho que registrar que eu achei falha. Não posso falar, o Bruno só fala bem do jogador, gosta do jogador. Não, eu tenho que falar o que eu acho. Para mim foi falha do Gabriel, não foi frango, mas foi falha. Quando eles fazem 1-0, eu falei, meu Deus, agora pronto. Eles já estavam tranquilos no jogo, fizeram 1-0. E o Paysandu não se achando, pessoal. E deu um chute do Ronaldo Henrique de longe, que a bola desviou na zaga. E o goleiro fez uma palhaçada lá, fingindo. A bola nem foi tão. A bola passou perto, mas a gente viu que nem ia ser gol. E quase no final do primeiro tempo, tem um lateral pra gente. Foi um lateral que a gente achou um gol. Eu digo que a gente achou o gol. Sendo muito sincero pra vocês. O Brian bate o lateral. O Garcês raspa de cabeça e o Rossi muito rápido, muito esperto, antecipa o lateral direito deles que estava marcando ele e
chuta a bola ainda bate, ele chuta a bola para quicar no terreno, na grama, a bola vai na trave, o goleiro também não esperava, a bola entra. Um gol de esperteza pura do Rossi. E o Paysandu empata o jogo. Para mim aquilo estava maravilhoso pelo futebol que o Paysandu estava jogando. Aquele empate para mim no primeiro tempo, para mim estava bom demais, porque eu dizia, caramba, vira o primeiro tempo 1-1, o Claudinei tem tempo de organizar o time no vestiário para a gente poder virar esse jogo, já que a gente precisa da vitória. O Paysandu empata o jogo, eu acho um empate. A gente tinha tido quase chance. Beleza. Aí tem uma falta, aos 45, 46, uma falta na entrada da área pro Atlético Goianiense. O VAR chama o artista lá. O VAR chama lá o cara lá, o cidadão lá, o Kleber não sei o que lá. Ninguém entendeu. Que chamou VAR pra quê? O que aconteceu? Ninguém sabia o que tinha acontecido, pessoal. Porque não aconteceu nada. Inventaram um pênalti pro Atlético Goianiense. Eu vou explicar por que inventaram. Num lance que teve na linha de fundo, que o cara do Atlético Goianiense cruza, o zagueiro do Paysandu e o atacante dele se enroscam na área. Super normal. Acontece 20, 30 desses todo jogo. Se enroscam na área. Reparem no melhores momentos. Nesse lance, o juiz está a 1,5 m, 2 metros do lance. Desse lance, do enrosco. Ele abre a mão, tipo assim, não foi nada. O juiz está a 1,5 m, repito. 1,5 m, 2 metros do lance. Ele abre a mão dizendo que não foi nada. Então o juiz não tem autonomia de nada mais. Porque o VAR, lá na cabine, não sei da onde, que eu acho que esses caras ficam lá na cabine do Rio de Janeiro, na CBF, viu um pênalti, aí chamou o artista. E eles não têm personalidade, eles não sabem dizer não pro VAR, o que o VAR chama, eles dão. Quando o VAR chama, pode comemorar ou pode ficar com raiva, que eles vão dar o que o VAR chamou. Aí ele olhou no VAR, aí, se ele fosse homem, ele dizia o quê? Não. Eu vi que não foi pênalti. Eu vi que não foi pênalti. Não concordo com o que vocês estão falando, não. Ele deu pênalti. Ele deu, então o Paysandu ficou revoltado, todo mundo foi reclamar e tudo. Torcida maluca. Aí pronto, eu vou abrir um parênteses aqui. É por isso que eu quero que vocês deem um gostei no vídeo aqui. Para viralizar, chegar no seu Ricardo Gluckpool. Vou falar pro senhor, seu Ricardo Gluckpool. O senhor foi presidente do Paysandu, o senhor lembra? Ou o senhor esqueceu? Quando eu estou falando isso pro senhor, eu não estou falando pro senhor ajudar o Paysandu, roubar pro Paysandu, beneficiar o Paysandu. Eu só estou querendo que o senhor não deixe o Paysandu ser sacaneado. Hein? Seu Ricardo Gluckpool. Sabe por quê? Porque além desse pênalti de mandrake que inventaram, é a terceira rodada que o Paysandu vai fazer, que os times jogam 2 dias antes do Paysandu na tabela. O Avaí jogou 2 dias antes do Paysandu. Tava descansando, já tava treinando, o Paysandu ainda tava jogando, para depois pegar eles. Os caras tiveram 2 dias de descanso. O Atlético Goianiense, esse time que a gente jogou ontem, jogou 2 dias antes do Paysandu. Teve mais dias de descanso que o Paysandu. De novo? Eles só fazem a tabela assim? Não, porque se o Paysandu jogasse, se o time jogasse 2 dias antes e o Paysandu na outra tabela jogasse 2 dias antes, beleza, tá equilibrado. De novo? E o Curitiba, seu Ricardo Gluckpool, jogou de novo antes do Paysandu. E nós vamos pegar o Curitiba descansado de novo. Futebol também é físico. Não foi por isso só que a gente empatou com o Atlético Goianiense, não. O senhor não vai mandar nem ver essa tabela, não? O senhor foi presidente do Paysandu, não foi? O senhor foi presidente da Federação Paraense. Ou é presidente licenciado, não sei. E agora o senhor é vice-presidente da CBF. O senhor não pode ir lá perguntar, aí que tabela é essa que faz pro Paysandu? Que todo jogo ele joga 2 dias depois dos outros. E pega o time descansado. O senhor não pode fazer isso? Eu vou lhe pedir até por favor, presidente, vice-presidente da CBF. O senhor é paraense e até onde eu sei, acho que é Paysandu. Então olhe isso. Não deixe prejudicar o Paysandu. E aí, o pênalti,
O Caio Dantas bate, o Gabriel Mesquita ele rebate, só que o Ronaldo Henrique invadiu a área. Se quando não é, eles já dão, né? Imagina quando é. Aí o Ronaldo Henrique invadiu a área, ele mandou voltar o pênalti. E o Marcelinho, que era o cara que tinha feito o primeiro gol, tiraram o Dantas do pênalti, colocaram o Marcelinho foi lá e fez 2-1. Ali eu fiquei revoltado, o clube, o time pilhado. Na entrevista coletiva no intervalo, o Rossi fala, pô, esse cara veio pra cá pra parar o jogo, pra prejudicar a gente, pra fazer isso. Por que ele não fala no intervalo? Só jogador que fala. Então o time entrou naquela pilha. No segundo tempo, surpreendentemente, o Paysandu entra com 1 minuto, empata o jogo. O Rossi cruza, a bola passa na defesa deles e o Anderson Leite, que tinha entrado no lugar do Ronaldo Henrique, empata o jogo. Pô, quando eu vi ali, eu falei, caramba, legal, pô. Empatou 1 minuto de segundo tempo, a gente tem todo o segundo tempo para virar. Mas assim, pessoal, a gente tem que falar muita verdade. Deixa eu falar para vocês, no intervalo, saiu o Ronaldo Henrique para a entrada do Anderson Leite, tá? E o Rossi, depois do gol, que ele cruza, nesse segundo gol, com 1 minuto praticamente, quase depois do gol, ele tira o Rossi, que o Rossi está com uma fibrose na coxa, é uma lesão muscular, que é uma cicatrização excessiva. E músculo, pessoal, é muito sensível. Qualquer coisa que tu faça no músculo, ele estira, ele esgarça, ele fica danificado de novo. Então o Rossi ainda está com a fibrose, foi o próprio Claudinei que falou na entrevista coletiva. Então assim, o problema é, se ficar prejudicando a musculatura dele, vai ter uma hora que vai ter que parar de vez, 3, 4, 5 semanas, a gente perde o Rossi por mais tempo. Então é melhor parar o Rossi, ajeitar, deixar essa fibrose muscular cicatrizar, para ele jogar 100%, certo? Então ele fez o gol, o dele depois saiu também, não estava jogando bem, entrou o Marlon, ele colocou o Benítez, pessoal, ele colocou o Benítez no lugar do Vini também no intervalo ainda, Vini não jogou nada, mas eu vou falar de jogador para jogador já já. Então o Anderson Leite empata, e segundo tempo, pessoal, mesma coisa, o Atlético Goianiense mais à vontade. Eu não estou aqui para mentir, não estou aqui para falar. Por exemplo, eu estou falando que foi prejudicado porque para mim foi prejudicado, mas eu não estou aqui para mentir. O Paysandu fez o pior jogo dele na mão do Claudinei. Já não tinha sido bom contra o Avaí, mas era fora de casa e tudo. A gente vai lá, a gente entende. Claudinei, o Avaí estava em 4, mas ontem o Paysandu fez o pior jogo em casa na gestão do Claudinei. O Paysandu não jogou bem. O Paysandu jogou espaçado, como eu falei para vocês, o meio campo despovoado. Ninguém se destacou. O Gabriel fez muitas defesas, o Heverson foi um melhorzinho, menos pior. Mas eu vou falar de jogador para jogador já já. Então o Paysandu no segundo tempo, de novo o Atlético Goianiense tomando conta do jogo. O Paysandu melhora quando o Atlético Goianiense cansa. O Atlético Goianiense literalmente do meio do segundo tempo para o final, ele bota a língua para fora, ele cansa. Apesar de ter 2 dias de descanso, ele cansa. E o Paysandu melhora, iguala o jogo, equilibra o jogo, começa a ter algumas chances, assim, nenhuma. Oh, que chance maravilhosa. Teve um momento que ele teve vários escanteios seguidos, 3, 4. Escanteios perigosos, o goleiro tirou. Teve um que o Marcelinho bateu um escanteio, até que eu achei errado, mas ele bateu rasteiro e surpreendeu o goleiro tirou um susto. Mas assim, pessoal, a gente vê que aquele jogo ali, um jogo complicado, eles amarrando, eles fazendo cera e tudo, o juiz deixando. E do final, do meio pro final, eles melhoraram um pouco, até atacaram. Então foi um jogo assim muito estranho. O Paysandu não se ouve bem. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar agora. Por favor, entendam o que eu vou falar. Era 3 pontos que a gente tinha que conseguir, pessoal. A gente estava em casa, a gente tinha que contar com esses 3 pontos. Eu queria muito os 3 pontos. Eu tô triste porque a gente só conseguiu 1 ponto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nas circunstâncias do jogo, a gente ganhou 1 ponto. Podia ter sido pior. Podia ter sido pior isso aí, pessoal. Pelo que o Paysandu jogou, a gente ganhou 1 ponto. Não tô comemorando esse ponto, hein? Queria vitória. Mas podia ter sido pior. A gente podia ter perdido esse jogo na Cruzul. Bom, falar de jogador para jogador, o Gabriel fez o que
que sempre faz, para mim falha no gol, mas depois ele defendeu, fez muitas defesas importantes. O Brian pegou uma canseira do Marcelinho, esse Marcelinho deitou e rolou em cima dele, né? E para mim não foi bem. Correu o que pôde, saiu morto de cansado, porque o cara deu uma canseira nele. Não gostei do futebol do Brian ontem. Thalisson jogou de novo bem. Thalisson é um jogador muito regular, moleque novo da zaga, mas joga muito bem. Teve uma hora até que ele discutiu com os caras do Atlético Goianiense, tá certo, não tem que ter sangue doce mesmo, não. Tem que se impor também, não tô falando pra brigar nem pra dar soco em ninguém não, pessoal, mas tem que se impor. O Novígio bem de novo, e a zaga foi muito exigida, o Novígio e o Thalisson, porra, que pegaram de sufoco ali. O Heves foi um jogo bom, ele pelo menos na parte ofensiva, do que ele pôde tentar fazer, a parte dele ele foi um dos jogos que eu mais gostei do Heverson. Não, o problema não foi o Heverson ontem. Meio campo eu achei o Vilela e o Ronaldo Henrique perdidos, mas não culpo eles. Eles tinham que cobrir uma área de quase 1 quilômetro, pô. Só para eles dois. O meio campo lá grandão, lá eles tinham que cobrir uma área porque estava tudo espaçado. Então não jogaram bem ontem. O Denner discreto, eu defendo também a escalação do Denner. Eu falo quando eu tô certo, eu falo quando eu tô errado aqui, pessoal. Não sou dono da verdade, não. O Denner, que eu sempre cobro a escalação dele, o Denner foi discreto ontem, não jogou bem. O Marlon, que entrou no lugar dele, pouco contribuiu também, não jogou bem. E o ataque nosso, pessoal, vou te contar, o Rossi com essa situação da fibrose, né, que depois o Claudinei falou na entrevista coletiva, mas ainda foi ele que fez o gol, ainda foi ele que deu passe pro gol do Anderson Leite, é o nosso melhor jogador, assim como o Garcês, que ontem o Garcês estava apagado, pessoal, foi o pior jogo do Garcês. Não sei se a bola não chegou muito para ele também, mas ele estava muito encaixado lá na marcação dos caras, ele não fez aquela jogada que ele faz de 1-1, foi o pior jogo do Garcês. O Vini, mais um jogo ruim do Vini. Parece que a gente não pode estar contando muito com ele. Mais um jogo que ele não joga bem. E dessa vez não tinha chuva, assim, para prejudicar tanto ele. O Benítez, pessoal, não tem condição, Benítez, pessoal. O Benítez não tem condição. O Benítez é um velho em campo, pessoal. O Benítez é um velho em campo. Ele já entra cansado. E para acabar de completar, o cara deu uma entrada nele, que ele teve um trauma lombar ali na hora. Aí pronto, aí ele ficou se mancando. Depois o cara deu um outro lance na área. O cara entrou na perna dele também. Ele ficou mancando mais. Aí a gente perdeu o Benítez. Ele já não é bom. E aí pronto, ele tava cansado, ele tava batido. Aí pronto. Aí foi. Ficamos com 10 praticamente. Então o Paysandu ontem não se ouve bem. A gente tem que falar a verdade aqui. E a gente tem que melhorar, pessoal. A gente vai fazer agora 2 jogos fora, contra o Curitiba e contra o Amazonas. A gente tem que buscar pontos fora, principalmente contra o Amazonas, mas contra o Curitiba também, se possível. A gente tem que buscar ponto, porque a gente pega o último jogo dessa primeira fase, dessa primeira virada de turno contra o Atlético, que a gente tem que ganhar na Curuzu. O Atlético está ganhando um bocado de jogo fora, mas ele não pode ganhar da gente aqui. A gente tem que ganhar o Atlético, mas já vem com alguns pontos de Curitiba lá e de Manaus quando for enfrentar o Amazonas. Tá certo, pessoal? Bom, tentei ser resumido, fiquei puto, tô chateado. O time no primeiro tempo, com toda essa situação que eu falei que não jogou bem, mas o time foi prejudicado. E a gente viu que o time não se encontrou, mas não foi falta de esforço. Saiu aplaudido no primeiro tempo. Saiu aplaudido também no final do jogo. Eles estão... Eu acho que falta o Claudinei ajustar esse meio campo. Tá? Falta o Claudinei ajustar esse meio campo. A gente tem que povoar esse meio campo. A gente tem que entender isso. A gente tem que ter meio campo também. Os caras jogam. O nosso meio campo tinha hora assim que parecia que a gente tinha 8, cara. Os caras passeavam, você tinha jogador dos caras. Então o Claudinei tem que arrumar um jeito de povoar esse meio campo. É isso, pessoal. O pós-jogo de Papan Atlético Goianiense foi isso. Eu agradeço muito vocês de novo. Te inscreve no canal, aperta o sininho das notificações. Clica no gostei, tá? Pra esse vídeo ir muito longe. Tá? Pra esse vídeo ir muito longe. Chega lá no vice-presidente da confederação também. Na CBF. E tamo junto, pessoal. Nós vamos sair dessa. Quando a gente sair dessa zona de rebaixamento, a gente não volta mais. Nós vamos sair dessa zona. Pode confiar.
Nós estamos juntos, esse canal é de vocês, é da fiel torcida, comenta, dá a tua opinião, eu não sou dono da verdade, o que você concordar, o que você não concordar, tá certo? Tá bom? Tamo junto. É nóis, papão. É nóis, fiel.